Um minuto, tá, pessoal? Acesso aqui aos slides. Tá? Bom dia, né? Boa noite, boa madrugada. Espero que todos estejam bem, com saúde e com disposição para estudar. E vamos lá, tá? Olá, pessoal. Meu nome é Roantino Fonte, sou seu professor de Direito Constitucional, tá? E de Hermenêutica Jurídica, tá? E vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, tá? Vamos lá. Aqui, gente, no primeiro tópico que a gente estudou na nossa disciplina, nós, né, começamos a entender a verdade filosófica, tá? Por que é tão importante estudar a verdade filosófica e entender o que é a verdade, tá? Dentro dessa perspectiva, quando iniciou a questão do estudo, a busca da razão, a busca do conhecimento, o primeiro questionamento que se teve era o que é a verdade. Tranquilo? Dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui, né, a verdade filosófica para Descartes, que Descartes falava que o ato dele pensar já existia. A consciência do pensamento era verdadeira. A consciência do pensamento é uma verdade inquestionável, porque só o fato de pensar ele já, na verdade, existia. Tá? Tranquilo? Para Sócrates, aqui, né, Sócrates ele tem um ponto especial aqui no estudo da filosofia, porque para ele só sabia do que nada sabia. Professor, não estou entendendo. Aqui no caso, a verdade, o indivíduo conseguia buscar por ele mesmo, através da maiêutica e da ironia, através da busca pelo pensamento, da busca da verdade, o questionamento. Se você não entender, a verdade é um meio já produzido. Você deve buscar. A verdade está no próprio indivíduo através do questionamento de seus problemas acerca das suas soluções. Tranquilo? E esse fato de só sei do que nada sei, sempre o indivíduo ele vai buscar a verdade, ele vai buscar o conhecimento. Tá? Tranquilo. Entretanto, aqui, tá, gente? Uma atenção mais especial para Platão. Platão, ele criou um mito da caverna. O que seria isso? Esse mito da caverna, tá? Seria que o indivíduo, ele estaria totalmente vinculado, tá, à sua verdade. Tranquilo? Totalmente vinculado aos seus pensamentos. E o fato, quando você busca a verdade, busca o conhecimento, busca a iluminação, você sai da caverna. O homem necessita sair das sombras. Porque quando você está dentro da caverna, você está dentro da sua zona de conforto. Perfeito? O que é essa questão dessa zona de conforto? Você está confortável. Quando você estuda, quando você busca se desamarrar, você se liberta da ilusão. Tá? Tranquilo? O verdadeiro conhecimento, ele vai surgir através da libertação. Esses preconceitos serão quebrados, na verdade, quando você busca conhecimento. Tá? Tranquilo? O ato de você se libertar vem da iluminação. Tranquilo? Tá? Ok? O ato de sair da caverna é que faz com que você busque a sua evolução. Perfeito? Aqui, pessoal, modernamente, né? As pessoas falam, né? A questão de sair da zona de conforto. Tranquilo? Quando você busca o conhecimento, quando você busca conhecer o outro, entender outras ideologias, entender outros conceitos. Tá? Tranquilo? Aqui, pessoal, é um dos tópicos mais importantes aqui da nossa prova, né? Que são os métodos interpretativos, tá? E o que é um método? Um método é uma forma de você chegar a um resultado, tá? Tranquilo? Vamos lá. Dentro dessa perspectiva, né? Aqui estamos, né? O que é que eu fiz? Eu analisei todas as doutrinas, tá?
e elenquei os principais métodos que estão em todas. Aqui no caso é o creme de la creme, o creme de la creme dos métodos interpretativos, tá? Iniciaremos aqui com o literal gramatical. O que fala esse método literal gramatical? Que a lei ela é um fundamento principal e ele tem que ser seguido como um trilho, certo? Ou seja, nessa classificação, o intérprete, tá? Ele não pode tomar outra interpretação a não ser a gramatical. Ou seja, que tem a lei como um norte. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Trazendo para a questão prática, esse método interpretativo aqui a gente utiliza muito no controle de constitucionalidade, tá? Porque no controle de constitucionalidade, formal ou material, a gente tem que seguir, basicamente, o texto da nossa Constituição. Considerando que a gente vive, né, no Estado Democrático de Direito e nós temos a figura de Kelsen, né, como uma das grandes figuras do direito brasileiro, e a gente adota a pirâmide de Kelsen, que fala que a Constituição está no topo do nosso ordenamento jurídico, necessariamente, quando a gente observa, né, a Constituição no topo do nosso ordenamento jurídico, todas as outras leis, instrumentos normativos, eles não podem jamais irem de encontro à Constituição. Portanto, a gente aqui usa a letra fria da lei para analisar um plano de emenda constitucional, uma lei ordinária, uma lei complementar, tranquilo? Para que ela entre em vigor na nossa Constituição, tranquilo? E aqui, pessoal, né? Como eu gosto de trazer também, mais um método, né, interpretativo, o teleológico, que o que fala? Aqui, no caso, atribui a finalidade e o propósito normativo da lei. Aqui no caso, quando você está estudando um dispositivo constitucional ou um dispositivo civil, penal, processual civil, você lê e se questiona o porquê daquilo existir, né? Você busca a finalidade da lei, você está aplicando um método teleológico de interpretação. Tranquilo? E aqui no caso, nós temos o sistemático, que o sistemático fala que considera o direito positivo um todo coerente. Ou seja, aqui no caso, né, aqui o que coaduna muito com esse método aqui é também o controle de constitucionalidade. Porque ele fala que se o nosso texto constitucional, ele parte de um sistema e esse sistema ele não pode fugir da Constituição, necessariamente o nosso sistema ele é um sistema constitucional. Um sistema, ele tem por esse nome, porque ele não pode fugir da normalidade. Quando foge da normalidade, a gente tem uma questão da separação do sistema, tá? Eu tenho um professor muito famoso, eu tive, na verdade, lá no Damásio de Jesus, ele fala, que é o professor Erival, ele fala que quando você não souber fundamentar algo nas suas respostas, você sempre fundamente no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, que fala da dignidade da pessoa humana. Vejam bem, professor, o que é que tem a ver isso com o nosso estudo aqui? Quando você estuda, tá? Quando você estuda a nossa Constituição e você busca a interpretação da Constituição, você está utilizando o método clássico conforme a Constituição. Perfeito? Ou seja, você vai adotar uma postura conforme a Constituição Federal. Você está lá? Porque, veja bem, o artigo 1º do Código Penal, ele é ipsiliter, né? A inciso do artigo 5º. Por quê? Porque esse Código Penal, ele tem que estar sistematicamente de acordo com a Constituição, conforme a Constituição. E quando você for ler um ordenamento jurídico e analisar que está conforme a Constituição, tá? Você, né, está aplicando esse método interpretativo, tá? Vamos lá. E também nós temos, né, o método, só um minuto, temos também o método lógico, tá? Que o que é esse método lógico? Lógico, aqui a gente vai encarar, né, que o nosso ordenamento jurídico, ele tem que estar concatenado, ou seja, ele tem que estar conectado, perfeito? Tá? Essa conexão também, ela parte, né, desses pontos, né, também interessantes com relação ao controle, né, de constitucionalidade, perfeito?
Nessa forma também, aqui, é um método, assim, que os dois métodos que eu acho mais interessantes aqui do nosso estudo é o método histórico e a interpretação doutrinária, tá? Vamos lá. Sobre esses dois prismas, né? O que é que eu gosto de classificar? No método interpretativo histórico, o que acontece? A gente analisa ele sobre três prismas, tá? O primeiro, tá? Nossos ordenamentos jurídicos anteriores, os ordenamentos jurídicos internacionais e os reflexos que esses ordenamentos jurídicos internacionais eles podem trazer na nossa, na nossa Constituição e no nosso ordenamento jurídico nacional. Tranquilo? Desta forma, tá? A gente faz esse método histórico, tá? Professor, você pode me tirar, você pode me explicar melhor? Pronto, vamos lá. Quando a gente analisa o texto constitucional da Constituição de 1824 e o texto constitucional da nossa Constituição atual, e observa aqui, na Constituição de 1824, nós temos a figura do poder moderador e não temos mais, a gente aplica a método interpretativo histórico. Professor, no Brasil, a gente já teve uma Constituição parecida com a dos Estados Unidos? Sim, a de 1891, a de Rui Barbosa, tá? Essa Constituição de Rui Barbosa, né, ele copiou, né, ipsiliteri, por muitas vezes, a Constituição dos Estados Unidos. Ou seja, aqui também a gente faz essa inferência, essa interferência dos ordenamentos jurídicos internacionais com o nosso. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo.